Hoje é meu aniversário! Estou fazendo 29 aninhos, não vejo a hora de fazer 30. Estou muito ansiosa para esse momento, mas hoje são 29 anos. Pra comemorar, eu vou sair, vou fazer algumas coisas que eu gosto muito e vou mostrar tudo pra vocês. Que eu acho que eu já acabei mostrando em outros vídeos, mas é basicamente andar pela Paulista e ver livros. Que eu gosto muito de fazer isso. E aí, eu fiz essa maquiagem belíssima pra ficar me sentindo maravilhosa. Tá ótima pros meus padrões, tá? Provavelmente deve ter alguma coisa errada se você entende maquiagem, mas enfim, pra mim tá ótimo. Olha que linda, estou me sentindo maravilhosa. Inclusive, estou usando um vestido que eu fiz, ó. Eu que fiz de crochê. Depois eu mostro melhor. Como muita gente nova chegou nas últimas semanas aqui no canal, eu achei que seria legal fazer um Q&A, respondendo algumas perguntas de vocês. E eu vou me apresentar de novo e tal, porque eu não costumo fazer muito isso nos vídeos. Só que eu tenho que fazer isso enquanto eu como meu macarrão, porque eu vou sair já já. Então, vamos otimizar o tempo aí das coisas e vamos falar enquanto eu como. Eu vou ficar sem óculos, porque ninguém merece fazer uma maquiagem linda dessa e cobrir com óculos. Pra quem é novo aqui no canal, sejam muito bem-vindos ao clubinho. Eu sou a Muriel Guin, tenho 29 anos hoje. Eu moro em São Paulo com o meu namorado, um cachorro chamado Ivar, um husky siberiano, 3 gatos, 2 frajolas e uma escaminha, Bruce, Oliver e Gata. Eu moro em São Paulo há 6 anos, eu acho, desde 2019, faço as contas. Eu amo fazer meus hobbies, que são basicamente crochê, leitura, escrever. Eu também pinto um pouco, jogo videogame. Eu tô escrevendo meu primeiro livro, que eu tô chamando de Projeto Fragmentos. E eu acho que é isso. Tá, agora vamos para as perguntas. Primeiro, um pouquinho de macarrão. Meu Deus, é muito bom. Uhum. Arrasei. A primeira pergunta que eu recebi foi da oficial GeoVXX. Qual é a minha maior inspiração na escrita? Feliz aniversário adiantado. Obrigada, porque isso aqui eu postei ontem. Muito obrigada, Gel. Minhas maiores inspirações na escrita são principalmente... Tá, vamos lá. Eu tenho a inspiração mais poética, que é a Emily Dickinson, e tenho a inspiração mais da escrita atual, do tipo de escrita que eu quero alcançar, que é o Dan Brown, que escreveu o Código da Vinci, etc. Mas eu tô sempre buscando referências diversas, não só em livros do mesmo gênero, mas eu busco em gêneros diferentes. Não foram muitas pessoas que mandaram perguntas, mas as poucas pessoas que mandaram várias perguntas, o que eu agradeço muito. Então, Felipe Bezerra, obrigado pelas perguntas, amigo. Uma das perguntas foi: como começou essa história de ter um Animal Planet? Como começou essa história de ter um Animal Planet em casa? O primeiro bicho que eu tive aqui em São Paulo foi o Peter. Esse peixe aqui, essa tatuagem aqui é o Peter. Foi um beta macho, vermelho, lindo, maravilhoso. Eu vou colocar a imagem dele se eu achar aqui, eu devo ter. Acho que ele ficou um ano mais ou menos com a gente, até que ele faleceu drasticamente. Ele pulou do aquário e aí quando a gente já tinha Aiva, Aiva almoçou ele. Na verdade, foi um café da manhã. Eu sempre quis ter bicho, só que... Eu sempre quis ter cachorro, especificamente, só que... Na verdade, cachorro e gato. Só que como eu morava com meus pais lá em Recife, minha mãe tem alergia a gato e ela falava que cachorro em apartamento não ia dar certo. Mas a gente já sabe que dá, né? Mas enfim. Aí eu cheguei em São Paulo em junho ou julho. Em outubro, dia 10 de outubro, se eu não me engano, foi quando a gente foi buscar o Aiva. Então, foi tipo, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei em São Paulo. Outra pergunta do Felipe é se reparam muito no sotaque, se eu sinto que ele tá mais fraco. Na realidade, ele tá muito mais forte do que quando eu morava em Recife. Porque em Recife, eu morava com meus pais e com meu irmão, e minha família é toda de São Paulo, daqui de São Paulo, interior. Então, eu cresci com um sotaque muito misturado. Eu, apesar de ter um pouco de sotaque de Recife, eu tinha alguns aspectos muito parecidos com o de São Paulo. Então, quando eu vim pra cá e passei a morar com o César, que é recifense e tem um sotaque bem forte, o meu sotaque ficou mais intenso ainda. E sim, reparam muito no sotaque, principalmente porque de uns tempos pra cá eu parei de tentar mascarar. Eu tentava mascarar um pouco na escolha das palavras. Então, tipo, eu nunca falava tu com uma pessoa que eu não tenho intimidade, eu sempre falava você. Só que depois eu parei de fazer isso. Eu não vou ficar tendo que gastar energia
extra pra pensar em como eu vou falar com as pessoas. Eu falo normal, e aí todo mundo percebe. Só que muitas pessoas perguntam se eu sou do Rio de Janeiro. Também tem muita gente aqui na internet que acha que eu sou portuguesa. Eu não sei porquê, não faz o menor sentido isso. A outra pergunta do Felipe foi quais são as principais diferenças de São Paulo e Recife ou do Nordeste de maneira geral. Eu morei em Campina Grande quando eu era pequena por um ano só, então eu não me lembro muito, mas eu vivi 19 anos em Recife. Eu acho que a coisa que mais me impactou quando eu cheguei aqui é o tamanho da cidade, porque São Paulo é extremamente grande, tudo é muito gigante, parece uma cidade megalomaníaca, assim, é tudo muito grande. Apesar de todo mundo em Recife falar que Recife tem o melhor carnaval, tem o maior, não sei o que, tipo, a gente megalomaníaco no sentido de falar que a gente é o maior, melhor. São Paulo é fisicamente maior e melhor. Não, melhor não. Correção, não, maior, só maior. Aqui as pessoas são, não diria mais frias, mas tipo, uma coisa que eu percebi muito em Recife, toda vez que a gente muda o cabelo, que a gente, sei lá, tá mais bronzeado, qualquer coisa assim, fez uma maquiagem diferente, todo mundo nota e comenta. Então fala, pintei o cabelo, eita, pintou o cabelo, ficou massa, não sei o que, cortou lá. Aqui, eu fiz uma mudança drástica uma vez, eu tava loira, pintei o cabelo de castanho, fui trabalhar presencialmente, ninguém falou ai, eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, ninguém notou que eu pintei o cabelo, comenta, pô. Isso é as principais coisas que eu notei por aqui. Outra pessoa que fez algumas perguntas foi a Sofia, eu acho que é Sofia Neglia. Sofia Neglia, eu espero que eu não esteja falando muito errado, mas ela é uma seguidora nova, muito bem-vinda ao clubinho, obrigada por mandar várias perguntas também, a gente teve uma conversa depois ali no direct, super legal, então muito obrigada. Uma das perguntas foi, vi que tu faz crochê, qual a tua peça favorita de fazer? Ai, que pergunta legal. Eu gosto muito de fazer peças pequenas, rápidas. Por exemplo, esse projeto de crochê aqui, que foi o vestido, demorou muito tempo. Só que ele demora muito mais tempo do que deveria, porque eu perco a paciência e paro de fazer. Então eu gosto de fazer coisas que eu começo e termino rapidinho, que me dá uma satisfação muito grande. O quadradinho da vovó é maravilhoso, porque eles são bonitinhos, você consegue fazer inúmeras coisas com eles e eles são peças muito rápidas de se fazer. Quais teus livros favoritos de todos os tempos? O meu livro favorito, que eu li recentemente, eu li ele no ano passado, é Uma Vida Pequena, que é um livro extremamente triste, devastador, pesado, mas eu amo ele. Eu realmente gostei muito da leitura. Um outro livro que eu gosto muito, 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 que eu li na adolescência, que eu não quero reler ele de forma alguma, é Quem é Você, Alaska, do John Green, porque eu me lembro da experiência que foi ler ele naquela época e foi uma experiência maravilhosa. Eu chorei, enfim. Eu achei a história muito legal. Hoje é sábado, né? Então a galera tá gritando muito na quadra. Eu gosto muito dos livros do Dan Brown também, que eu comentei que é uma das minhas referências, porque quando você lê os livros dele, parece que você tá visualizando o filme acontecendo na sua frente, sabe? Só que aí dos livros dele, o que eu mais gosto é o Origem, que é o quinto livro da saga do Código da Vinci. Na verdade, Anjos e Demônios, que é o primeiro. Outra pergunta da Sofia. Tu já sabia que iria para São Paulo desde sempre? Não, eu não sabia que eu vinha para São Paulo desde sempre. A minha família é toda de São Paulo, do interior de São Paulo. Eu nasci no interior de São Paulo também, mas eu gosto tanto de Recife, gostava tanto de morar lá, que eu nunca imaginava muito eu saindo. E eu sempre pensava, se eu for para algum lugar, eu iria para São Paulo, mas eu não tinha muito esse objetivo de tipo, eu quero sair de Recife, eu quero ir para São Paulo. Só que aí surgiu uma oportunidade de trabalho pro César, e aí ele veio para cá, e aí eu decidi que eu viria para cá também. Ele veio em abril, eu acho, de 2019, eu vim pra cá 2 meses depois. Minha amiga Esther Campos mandou algumas perguntas também. Uma delas foi se eu gosto da vida de São Paulo, da vida em São Paulo, e se eu já vi algum famoso. Sinceramente, hoje eu já tô acostumada, eu sempre respondo isso. Quando a pessoa fala, tu gosta de morar em São Paulo, eu falo, agora eu já acostumei, porque no começo eu realmente detestava morar aqui. Eu odiei muito. E olha que, tipo, quando eu conheci a cidade, eu ficava, meu Deus, eu super me imagino morando aqui, não sei o quê. Mas quando eu me mudei de fato, foi bem mais difícil. Eu acho que pela mudança drástica de estar saindo da casa dos meus pais e de um núcleo de amigos que eu tinha bem próximo pra vir pra cá e ficar praticamente sozinha, né? Porque eu morava só com o César e logo depois teve a pandemia, poucos meses depois que eu cheguei, então, tipo, foi um período bem difícil. Mas hoje em dia a gente já tem um grupo de amigos aqui, todos recifenses, claro, mas, tipo, a gente tem esse núcleo de amigos que somos nós dois e mais 2 casais que a gente sempre sai e tal. Então, hoje em dia, eu não consigo me imaginar voltando a morar em Recife. Todas as vezes que eu voltei para Recife, eu não me sentia tão confortável como antes. E se eu já vi famosos? Eu já vi famosos. Eu já vi aquela VJ do cabelo colorido. Não é... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome dela. A gente tava passeando com a Ivra, ela tava tomando café, assim, numa mesinha na área externa do lugar.
Aiva subiu a rampinha pra perto de onde ela tava e ela ficou brincando com ele um pouquinho. Eu esqueci o nome dela, vou perguntar pro César e escrevo o nome dela aqui. A gente já encontrou com Zero e Calango, eles são streamers, né? Eles são, pra mim, eles são famosos, eu gosto muito deles. Quem mais? Eu já vi o TikTok é famoso, andando assim aleatoriamente na rua. Eu não me lembro se eu já vi alguma pessoa, tipo, fora a VJ, eu não me lembro se eu vi alguma pessoa extremamente famosa, tipo, global, sabe? Gente de internet eu já vi bastante. Outra pergunta da Esté, onde vamos poder ler teu livro? Então, eu pensei em publicar ele no Reddit. E aí eu pensei em publicar ele em partes, tipo, não capítulo por capítulo, mas tipo, parte 1, parte 2, parte 3, pra não ficar um negócio com espera muito longa. Se vocês tiverem alguma sugestão de onde eu posso publicar o livro, pode mandar aí nos comentários. Olha o meu look, toda de crochê, foi eu que fiz esse vestido. Eu fiz, minha mãe arrumou, né, porque eu fui besteira. E esse crunch de crochê, muitos anéis, minha make, bolsa, coisinha, kit crochê também. Tá bom, chega. Eu tô bonita, tá bom. Olha a make. Cantando sozinha, sacanagem. Para. Paro. Vai, canta também. Parabéns pra você nessa data. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Tá bom. Não! Mostra isso. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. A vizinha vai me matar. Que horror. Tá, eu só quero soprar minha vela e comer meu bolo. Achei que não ia apagar. Bom dia, amigas, tudo bem? Estou na piscina, vou tomar um banho de sol, vou ler meu livro e depois eu vou subir. Mas eu vou ficar aqui por um tempo ainda, porque tá um clima muito gostoso. Depois eu falo com vocês.
tava uma delícia lá embaixo, mas eu subi porque começou a encher um pouco de gente, aí as pessoas falando e tal, eu não conseguia me concentrar no livro. E eu também não conseguia entrar muito na água porque eu tava achando muito gelada, mas eu me molhei um pouco, mas enfim, estava uma delícia. Vamos conversar. Ontem eu esqueci de filmar quando eu fui lá naquele túnel que tem os livros. Vocês já viram isso em outro vídeo meu, mas eu vou colocar algumas imagens de outro vídeo. E eu consegui comprar 3 livros, foram 3 achados incríveis. O primeiro deles foi Homem de Giz, em capa dura, com as bordas todas pretas. Na hora que eu vi ele tava jogado assim numa mesa. Tipo, alguém deve ter pego e fez, não quero mais, e jogou nessa mesa. Aí eu peguei ele correndo pra ninguém pegar, porque capa dura, enfim, foi R$38 esse livro. Esse é um livro de terror suspense, eu acho. O outro livro foi Nona Casa, da Leigh Bardugo, ou Leigh Bardugo, não sei se é uma mulher ou um homem. Esse livro também estava na minha lista de desejo. Ele é de magia negra, meio dark academia também. Eu tô bem ansiosa para ler esse daqui. E o terceiro livro não estava na minha lista de desejo, eu nunca vi esse livro na vida, mas eu achei a capa legal e ele tá em inglês. É um livro do Stephen King, The Wind Through the Keyhole, a Dark Tower Novel. Pelo que eu entendi, são alguns contos do Stephen King, não é uma história única, são vários contos. Pelo estado do livro, eu achava que ele era muito antigo, porque ele tá meio amarelado e tal, mas ele é de 2012, foi publicado a primeira vez em abril de 2012. E ele tá em inglês. Uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos as publicações funcionam de um jeito diferente. Lá, quando os livros são lançados, eles são primeiros feitos em hardcover, né, que é capa dura, porque eles fazem assim, ó. Os livros não tem nenhuma impressão na capa interna e eles imprimem só esse papel aqui que vai por fora, que eles chamam de dust jacket. E aí, depois que os livros têm um resultado bom e tal, eu acho, eles são publicados em paperback, que na verdade em português chama brochura, assim. Aqui no Brasil é diferente, mas enfim, eu achei interessante isso. E aí vai ser a minha primeira leitura em inglês, estou animada por isso. No vídeo anterior eu tinha falado pra vocês que eu comecei esse livro aqui, A História Secreta, da Dona Tartt, mas eu tô meio travada nas minhas leituras, então eu dei uma pausa nele, porque ele é um livro um pouco mais intenso e tal, e ele é bem grandão, ele tem 600 páginas quase, 500 e pouco. Aí eu dei uma pausa nele, não abandonei, e peguei o Imagens Estranhas pra ler, do Ketsu. Pra quem não conhece, o Ketsu é esse rapazinho aqui, ó, mascarado. Ele é um criador de conteúdo, ele é youtuber, e ele sempre conta histórias, ele é japonês e sempre conta histórias bem creepy, assim. E ele publicou um outro livro que chama Casas Estranhas, que eu li, assim, numa tarde. É um livro incrível, super engaging. Paciência, eu vou falar engaging. E aí, ele tem esse livro aqui também, que é focado em imagens estranhas, e eu tô gostando bastante. Pelo que eu entendi, são alguns contos diferentes, eu li o primeiro já, e aí eu vou começar o segundo. Eu não acho que sejam imagens, histórias conectadas, mas enfim, vamos descobrir. Estou gostando bastante. E essa capa é linda, olha pra isso. Lindíssima. E eu descobri ontem também que o Ketsu tem o Casas Estranhas 2. Quero bastante ler esse livro. Então agora eu vou sair desse sol, porque eu tô com calor desgraçado. Tá muito quente aqui dentro dessa roupa. Eu vou ficar só de biquíni, no sofá, lendo o meu livro, enquanto o meu almoço está no forno. E mais tarde eu vou fazer um bolinho, talvez eu mostre pra vocês. Tá? Um beijo então. Até já.
Estou de volta com meu belíssimo pijaminha que eu ganhei de aniversário da minha amiga Érica. Eu fiz meu bolo, como vocês viram. Ele ficou uma delícia. Você não pode comer isso. Não, é meu. E estou tomando chá gelado porque tá um calorão. Eu passei a tarde editando esse vídeo aqui que vocês estão vendo, mas eu vi que eu recebi mais algumas perguntas no meu post do YouTube, então eu vim aqui para responder essas perguntas. Todas foram do Raul Falcão. Ele mandou várias perguntas, então muito obrigada. Primeira coisa que ele falou foi feliz aniversário também, então muito obrigada pelos parabéns. Uma das perguntas foi: como você lidou para conquistar e descobrir seus hobbies na vida de São Paulo tão agitada? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que eu até tenho um episódio do meu falecido podcast Nada Errado com Muriel Guin. Tá no Spotify ainda, se vocês quiserem ouvir. Mas tem um episódio que eu falei sobre hobbies. Mas enfim, vou responder aqui também, claro. Um pouquinho de contexto antes. É o seguinte: eu saí da casa dos meus pais, lá em Recife, e vim morar já aqui em São Paulo junto com o César. Então, eu não tive nenhum momento em que eu morei sozinha antes desse período. A gente morou junto, acho que uns 3 anos, mais ou menos. Mais de 3 anos, na verdade. E eu cheguei num momento que eu tava me sentindo muito perdida. Eu não sei se eu já falei isso aqui no canal, mas eu tava me sentindo muito perdida. Eu não sabia o que eu gostava. Eu tava sentindo que eu fazia tudo em função do César. Não que ele obrigasse a fazer alguma coisa, mas eu não tinha uma identidade própria, digamos assim. Eu não sabia o que eu gostava de fazer. E aí, eu pensei um pouco e eu sugeri a gente passar a morar em apartamentos separados, cada um em um apartamento. Ele topou a ideia, e aí a gente começou a procurar apartamento e conseguimos encontrar um apartamento, 2 apartamentos no mesmo condomínio, que era pequeno, com 2 quartos, enfim, atendia os nossos critérios, era no mesmo bloco, com 2 andares de diferença. Eu morava no 10º, ele morava no 8º. A gente morou desse jeito por 1 ano, e aí foi durante esse período que eu descobri muita coisa sobre mim mesma, inclusive meus hobbies. Foi nesse ano que eu comecei a fazer crochê, foi nesse ano que eu retomei um pouco meu gosto pela leitura, não 100%, mas eu já estava lendo um pouquinho. Foi aí que eu comecei a jogar mais videogame. Enfim, foram várias coisas que eu fui descobrindo só pelo fato de eu estar morando sozinha. Foi um período muito importante para mim, para eu me redescobrir realmente. Então, foi isso que aconteceu. A segunda pergunta do Raul foi: o que pensa no futuro sobre a escrita? Produzir mais livros ou algo a mais, sei lá. Eu não pensei muito no futuro, assim, a longo prazo, em relação à escrita. Mas eu acho que o meu objetivo final mesmo é poder viver da escrita, porém que não seja 100% relacionado a redes sociais. Eu não queria viver escrevendo conteúdo para as redes sociais para outras marcas. Para o meu conteúdo, ótimo. Para eu criar meus vídeos aqui para o YouTube, meu conteúdo para o Instagram, para o TikTok, beleza, acho super legal. Mas eu não quero viver 100% da minha vida escrevendo conteúdo para marcas. Eu queria poder viver da escrita escrevendo artigos, escrevendo textos mais elaborados que envolvam pesquisa, escrever livros. E aí, quando eu falo de livro, eu penso mais em livros de ficção mesmo. Não quero, pelo menos por enquanto, não penso em escrever nenhum livro ensinando alguma coisa. Mas enfim, acho que é basicamente isso. Viver da escrita desatrelado a redes sociais para outras marcas. A próxima pergunta do Raul foi se doeu muito para fazer a tatuagem na mão. Sim, Raul, doeu muito para fazer essa tatuagem. Foi a tatuagem que eu fiz que mais doeu. Essa aqui, né? Eu vou deixar uma foto aqui, porque aqui não vai dar pra ver direito. De todas, acho que eu fiz foi a que mais doeu. Depois dessa foi a da barriga. Essa daqui também doeu muito. Essas aqui não doeram tanto, não. É do dedo aqui, doeu um pouquinho, mas foi muito rápida. Enfim, mas doeu muito, muito, muito. Por 2 motivos. Primeiro porque a palma da mão já é muito sensível, então dói, naturalmente. E o segundo ponto é porque para fazer a tatuagem na palma da mão de forma que ela não vá sair 100%, você precisa fazer com traços grossos e profundos. Então, faz com que doa muito mais. Próxima pergunta. Quais são os maiores desafios que você enfrentou na sua vida? Que pergunta profunda! A minha vida sempre foi muito privilegiada pelo esforço e pelo sacrifício que meus pais fizeram na vida deles, trabalhando horrores para dar para mim e para meu irmão uma vida confortável. Então, sempre foi relativamente tranquila. Eu passei por dificuldades, sim, principalmente aqui em São Paulo, mas eu tenho o privilégio dos meus pais conseguirem me ajudar.
nessas situações que são necessárias. Mas, claro, todo mundo tem, independente de privilégios ou não, todo mundo tem desafios na vida. E eu acredito que o que mais pesou pra mim foi logo no começo da pandemia, que eu fui demitida por causa da pandemia. A gente já tinha o AIVA, eu tava desempregada, o César tava desempregado, e a gente chegou a um ponto que a gente não sabia se ia conseguir continuar morando em São Paulo. E aí a gente começou a ver como ia fazer pra eu voltar pra Recife, onde eu ia morar lá com o Aiva, porque eu ia ter que levar o Aiva. O César ia ficar no interior na casa de um amigo, enfim. Mas aí a gente conseguiu contornar a situação, porque a nossa proprietária na época aceitou diminuir pela metade o valor do aluguel por causa da situação. Meus pais conseguiram ajudar a gente também. Então a gente acabou não precisando voltar para Recife, enfim, fazer todo esse rolê. Mas eu acho que, fora a questão financeira também nesse período, foi muito difícil, porque eu estava me adaptando, como eu falei respondendo outra pergunta, eu estava no período que eu estava me adaptando a morar em São Paulo, e aí eu já estava longe de todo mundo, e aí as poucas pessoas que eu conseguia interagir, que eu tinha uma mínima relação, eu já não podia mais fazer isso também, porque, enfim, ninguém podia fazer nada. Mas enfim, pra mim isso foi um grande desafio. Obviamente teve gente que passou por situações infinitamente piores do que a minha, mas os problemas e os sofrimentos das outras pessoas não fazem com que os meus deixem de existir. Enfim, essas situações são relativas. Tá, próxima pergunta. Como pretende ou o que pensa quando o canal crescer mais? Ter mais público? Pensa em fazer uns encontros literários ou algo pra ficar mais perto dos seguidores? Com toda a certeza do mundo. Eu acho o Clube do Livro um negócio sensacional. Eu adoro o Clube do Livro. A gente pode organizar um, sim, com toda certeza. E nem precisa ser um canal enorme para eu poder fazer isso. Então, se tiver gente interessada, a gente pode organizar sem problema algum. A gente pode organizar encontros literários, seja online, seja presencial. Enfim, eu acho isso maravilhoso. Eu adoro conversar com vocês. Eu já conheci algumas pessoas através do canal no YouTube e eu converso com essas pessoas. Então, a Sofia, que mandou pergunta mais cedo, também tem o Vitor, que também tem um canal no YouTube, tá sempre comentando por aqui. Então, assim, essas relações que o canal do YouTube me proporcionou já são muito importantes pra mim. Então, eu quero bastante ter essa proximidade com vocês. Essas foram todas as perguntas que eu recebi até agora. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, vocês podem mandar nos comentários, no meu Instagram, enfim, a gente conversa. Eu sou uma pessoa bem aberta, então a gente pode conversar tranquilamente. Muito obrigada por todo mundo que interagiu, por todo mundo que tá aqui me acompanhando, me incentivando, comentando, se inscrevendo. Todos os novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Esse espaço daqui tá sendo um espaço muito massa pra mim e eu espero que seja um espaço acolhedor pra vocês também. É isso, eu tô muito feliz com esse final de semana. Eu não tava nem um pouco animada pro meu aniversário e olha que eu sou uma pessoa que ama o próprio aniversário. Geralmente eu faço festa, não sei o que, mas esse ano eu não tava animada, então eu só fiz o rolê que vocês viram. Mas eu tô muito feliz com o que eu tive. O dia de hoje também foi super tranquilo, tomar sol, não sei o que, ficar de boa. Foi maravilhoso, eu tô bem realizada com esse aniversário que eu tive. Obviamente, senti falta de algumas pessoas, dos meus amigos que estão viajando, Bruna e Hugo, da minha família, que tá lá no interior do Sergipe. Enfim, no final das contas, eu tô feliz. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que vocês tenham uma ótima semana. Até a próxima!